Boa noite, grupo querido. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de podermos aprender com os teus ensinamentos e pôr em prática em nosso dia a dia todas as suas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando os nossos estudos do Livro dos Espíritos, hoje vamos falar sobre a comunicação dos espíritos protetores. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhe damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se o houvesse escutado. Então, todos nós temos os nossos temos o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, que nos acompanha desde o momento em que a gente encarna. Esses espíritos, eles estão ali nos ajudando a não nos desviarmos do nosso propósito existencial. Porque nós sempre, quando reencarnamos, nós fazemos um planejamento, quando a gente tem evolução para isso, o merecimento, nós fazemos um planejamento kármico. Aliás, um planejamento reencarnatório que tem a ver com o nosso karma, com aquilo que a gente tem de dívida. Então a gente se programa e aí o espírito protetor, nosso anjo guardião, de forma muito amorosa, se predispõe a nos acompanhar. Não é nosso babá, tá? Espírito protetor não é babá. Ele é um espírito que vai nos inspirar nos momentos decisivos das nossas vidas. E quando nós estivermos nos desviando, eles irão tentar uma comunicação para que nós possamos retornar àquilo que nos comprometemos antes de reencarnar, para não jogarmos a nossa encarnação fora. Como eles fazem isso? Eles fazem isso através da nossa consciência. Então eles se comunicam conosco por inspiração. De repente a gente tem um pensamento que nós juramos ser um pensamento nosso e não é. É uma inspiração dos nossos amigos espirituais, nosso mentor, nosso espírito protetor. Ele vem e nos inspira. Se nós estivermos na mesma sintonia vibratória, nós vamos nos comunicar mentalmente, vamos receber essa inspiração e vamos retomar a nossa trilha, o nosso caminho no bem. Quando nós não estamos alinhados com vibrações mais elevadas, com uma sintonia do bem e do amor, esse espírito protetor que tende a se comunicar conosco, ele não consegue um canal de comunicação, porque nós estamos extremamente desviados, estamos totalmente fora da sintonia. Fica difícil a comunicação. Eles até tentam, através de sonhos, durante o dia a gente está no trabalho, vem ali uma inspiração, uma tentativa, né, de vir uma inspiração divina, mas não acontece quando a gente está muito desajustado. E aí eles não desistem, eles tentam de qualquer forma. Então o que eles podem fazer? Aí de repente você tem um familiar, um amigo muito próximo, alguém que você conviva, que está com uma energia mais elevada, que está com uma vibração boa. O que o espírito protetor faz? Ele inspira esse amigo, ele inspira esse companheiro, essa companheira, essa pessoa que está do seu lado, para chegar até você uma mensagem inspiradora, às vezes no sentido de fortalecimento da fé,
no sentido do fortalecimento do propósito. Às vezes a gente está num projeto espiritual, muitas vezes a gente entra num projeto dentro de uma casa espírita, ou a gente entra num projeto como esse que nós temos aqui da página, ou nós entramos num projeto sozinhos mesmos, de fazer caridade, fazer o bem ao próximo, e nós vamos nos desviando. Ou então nós temos às vezes um propósito que é com a nossa própria família, que é de ajudar um familiar próximo, um familiar distante, um amigo, e nós vamos nos desviando, porque nós temos muitas distrações. Nós temos distrações do dia a dia, agora nós temos as redes sociais, nós temos a televisão, as séries, nós temos as festas, as viagens. Nós temos muita coisa que nos tiram do trilho, né? A bebida, as drogas, são coisas que nos tiram a ambição, nos tiram do trilho, nos afastam do nosso propósito. Não que a gente não possa fazer uma viagem, uma festa, viver e ter, né, alegrias, mas a gente não pode viver só as alegrias, só as distrações. Nós temos um projeto espiritual que a gente se comprometeu. E às vezes não são grandes projetos, são coisas que são relativamente simples. Então, de repente, a gente vem aí com um propósito para se acertar com o familiar, para se dar bem com o familiar, para tentar fazer o máximo possível para se reconciliar e ficar em harmonia. E a preguiça fala mais alto, a preguiça espiritual, a preguiça moral fala mais alto. E aí os mentores, os protetores, eles tentam amorosamente, porque eles são caridosos, e eles ficam tentando nos inspirar, ficam tentando nos levar, olha, lembra que você se comprometeu, lembra do que você, para que você reencarnou, quais são os seus propósitos, quais foram os seus acertos, né? Antes de reencarnar, você fez todo um planejamento, e aí preste atenção que você está se desviando, e a gente não ouve. Aí eles vão e inspiram o familiar, inspiram o marido, a esposa, inspiram as crianças, inspiram um filho teu que chega, um neto, e chega e te retoma para a realidade. Opa, peraí, o que eu tenho que fazer, o que eu não estou fazendo? Por que eu estou me desviando? Por que eu estou tão melancólico? Por que eu estou tão preguiçoso? Por que eu estou depressivo? Estou desanimado? Por que eu estou assim, nessa apatia? Por que eu não estou com vontade de nada? Ou estou só com vontade de viver a vida conforme ela vier, sem grandes esforços de transformação? E aí, às vezes, vem uma criança e te traz para a realidade. Vem um familiar e te traz para a realidade. Isso tudo através das inspirações. Só que, gente, tem um limite para tudo. Os espíritos de amor e de luz, eles têm um limite. O limite deles vai sempre esbarrar no nosso livre-arbítrio. Isso daí é uma lei inviolável, a lei de livre-arbítrio. Eu tenho a escolha de ouvir o mentor, de ouvir os conselhos de um amigo, que a gente sabe que é um conselho bom, que está sendo inspirado pelos protetores, pelos espíritos protetores. Eu tenho a opção de seguir ou de ignorar. Só que para cada escolha existe uma consequência. Eu posso escolher não seguir, não ouvir, não me importar com aquela mensagem do espírito de luz, espírito de amor, posso fazer isso, mas vou ter que arcar com as consequências do meu ato, que é um ato irresponsável de querer viver a vida de forma inconsequente em todos os sentidos. Então, é isso, gente, essa comunicação dos espíritos protetores, ela acontece como uma forma de nos trazer de volta para o intuito reencarnatório, porque todos nós temos um propósito. Alguns são missionários, alguns só têm mesmo uma questão de resolver algumas coisas da própria vida,
mas até essa pouca coisa que tem para resolver se desvia. E mesmo assim, Deus não abandona ninguém e usa esses benfeitores amorosos para nos ajudar. E quanto trabalho que a gente dá para eles, né? Pela falta de sintonia. Mas reforçando um pouco o que a Cris falou, não é também agora achar que o palpite que alguém está dando na sua vida é alguma comunicação divina e de repente esse seu amigo, esse seu parente ou essa pessoa que passa pela sua vida te dá a indicação da coisa mais absurda do mundo, né? Então, bom senso. Sim. E na dúvida, sempre aquela perguntinha básica: o que Jesus faria no meu lugar? Veja que, como a gente sempre tem falado aqui, Deus, na sua infinita bondade, coloca seus operários para estarem sempre nos auxiliando. Mas também, como a Cris falou, eles não estão à nossa disposição. Não são babás que vão para onde a gente for, eles estão atrás. Não é assim que funciona. Ele funciona quando exista a sintonia. Então, até que para esse irmão possa nos auxiliar, nós temos que elevar nosso pensamento, nós temos que nos sintonizar com eles. E não achar que ele é um mordomo que está ali. Precisei, ele me auxilia. Não é assim que funciona. Somos, sim, crianças mimadas que estão sempre querendo facilidades. Isso não existe. Temos que ter o bom senso de analisar cada questão, analisar o momento que eu estou. E se naquele momento eu não estou me sentindo bem, não estou confortável e tenho a possibilidade de resolver no dia seguinte, que assim seja, resolva no dia seguinte. Não faça nada por impulso, para não se arrepender depois, né? Nossa, o Sérgio fez uma complementação excepcional. É exatamente isso. Nem todo mundo que vai se aproximar virá com uma mensagem do Espírito Protetor. Nós precisamos nos atentar ao conteúdo daquilo que a pessoa traz. Ela tem que estar de acordo com a lei de amor, justiça e caridade. Que são as 3 leis básicas. Existem várias leis no universo. Lei de causa e efeito, lei de livre-arbítrio, lei de liberdade, lei de conservação. Existe até lei de destruição, mas não é isso. As 3, além dessas, as básicas, aqui engloba tudo. Amor, justiça e caridade. Se esse amigo, esse familiar, essa pessoa que se aproximar de você, de nós, vier com algo que fuja ao que é amoroso, justo e caridoso, desconfie. Desconfie também, às vezes, de um amigo que chega e quer te levar lá numa cartomante, numa pessoa que joga em búzios, para adivinhações. Não estamos julgando religião nenhuma, estamos falando com base no espiritismo kardeciano, no kardecismo, de Allan Kardec. Nós sabemos, dentro do espiritismo cristão, que nesses ambientes em que há jogo de búzios, cartas, adivinhações, nem sempre, na sua grande maioria, não são espíritos de alta envergadura que estão ali, trabalhando naquele ambiente para receber, para a pessoa que está jogando e está fazendo adivinhações, receber algum valor. Isso foge, porque, como o Kardec coloca, como está no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, em toda a obra de Kardec, dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade, ela é algo que a gente tem, cada um tem, né, os seus dons, tem gente que tem o dom da visão, tem o dom da cura, tem o dom da psicografia. Essas pessoas todas, elas têm esses dons, né, da intuição que todos nós temos. Todos nós somos médiums em alguma instância, em algum grau. Só que existem aqueles com dons mais elaborados, como da cura, tem médios que conseguem enxergar espíritos. Tem alguns que usam isso para o bem, para o amor, de forma gratuita. Fazem isso
e quando fazem de forma gratuita, amorosa, caridosa e justa, está se comunicando com espíritos de alta envergadura. Quando está fazendo com interesses materiais do ego, que é receber, esses espíritos não são espíritos de alta envergadura, são espíritos medianos que estão ali trabalhando. Não são espíritos elevados. Adivinhações, o que vai acontecer no seu futuro, se você vai casar, se você vai ter um namorado, se você vai ter filho, se você vai ficar rico. Cuidado com essas adivinhações, porque se fosse para a gente adivinhar as coisas, nós não teríamos o véu de esquecimento. O véu de esquecimento, ele vem justamente para a gente não lembrar o que aconteceu na vida passada. A gente tem alguma inspiração, alguma intuição que a gente, aliás, alguma intuição que a gente traz, porque nós já vivemos muitas vidas. E aí, de repente, a gente está passando por uma situação em que vem um alerta interno, que é uma intuição, porque a gente já viveu isso em outra vida. Mas tudo muito sutilmente. O véu de esquecimento é necessário para que a gente possa nós nos protegermos de nós mesmos. Já pensou se eu descubro ali que eu matei meu filho na outra encarnação? Meu filho me matou na outra encarnação? Imagine como fica isso, essa lembrança dolorosa. Então, Deus, na sua misericórdia, Ele nos dá o véu do esquecimento. E aí, de repente, está pagando aí para um adivinho descobrir como será seu futuro. Um amigo te leva nesses lugares. Cuidado com esse tipo de coisa. A inspiração, não estou julgando, só estou dizendo que inspiração de espíritos de alta envergadura não será nesses ambientes onde tem dinheiro envolvido para adivinhações. Então, o que o Sérgio trouxe é muito importante. Nem tudo que alguém chegue e te aconselha é inspiração do espírito protetor. É só observar o tipo de conselho que virá. Se for um conselho amoroso, justo e caridoso, tudo bem. Se não for, não é um espírito de alta envergadura. E não só de um irmão encarnado que possa estar falando, até mesmo a sua intuição. A sua intuição vai determinar, vai te indicar, assim, né, vai sugerir que caminho você deve tomar. Mas você tem que analisar também como é que está o seu estado de espírito. Porque a sua conexão com os espíritos é de acordo com a faixa vibratória que você está ali passando. Então, se você tiver uma faixa vibratória baixa, não tem um espírito elevado ali para te auxiliar. Uma coisa, como a gente fala, o bom senso, né? É parar para analisar, poxa, esse pensamento não é meu, sabe? Está me pedindo para pular do 10º andar, que os anjos do céu virão me segurar. Vai cair, vai se esborrachar lá embaixo, né? Então, bom senso. Né? E, na dúvida, como nós falamos, na dúvida sempre que se questiona, o que Jesus faria no meu lugar? Ouça a voz do seu coração. Esse é um grande guia. Exatamente. Agora, nossas vibrações, vamos novamente fechando nossos olhos, deixando os problemas do dia a dia para trás, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, de paz, de fé, de perseverança, junto ao Mestre Jesus, junto a essa comunhão de irmãos, todos unidos no propósito. Vamos emanar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vamos vibrar pelos países que estão em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que perderam seus entes queridos, que choram, que sofrem. Vamos acolher esses irmãos, que eles possam ser encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral, que possam ser envolvidos em energias de amor, de paz, de tranquilidade. Vibremos pelas famílias que choram por terem problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, por terem problemas de relacionamento, desrespeito entre pais e filhos, desrespeito entre casais. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos,
Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito. Vamos vibrar fortemente pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, com depressão, doenças essas que está cada vez mais crescente em nossa comunidade. Vamos envolvendo esses irmãos em muito amor, em muita saúde, em muita luz. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos companheiros, de nossos amigos, de nossos filhos, parentes. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que ela nos auxilie, transformando as nossas más tendências em harmonia, em fé, em perseverança, que possa curar nossas enfermidades, que possa nos dar força para continuarmos a nossa jornada, que abra nossos ouvidos às boas inspirações dos nossos bons espíritos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Sua prece de encerramento. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão, queridos. A vibração da semana passada está tendo uma excelente repercussão. Estamos tendo um aumento considerável de seguidores na página do Facebook, Aura Vibração Espiritual. O canal no YouTube não está na mesma velocidade do que o Facebook, mas estamos indo bem, então só temos que agradecer pela persistência de nossos amigos que estão nos acompanhando, das pessoas que conhecemos, algumas que ainda não conhecemos, mas que estão juntos nesse nosso projeto em falar do amor, falar da paz, falar de Jesus e na expectativa de dias melhores aqui na Terra. Nesse projeto nosso. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Beijão. Ótima semana. Tchau, tchau.